Oi meu povo, tudo bem com vocês? Começando aqui novamente mais um vídeo pro nosso canal. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, tá? Já vamos iniciar esse vídeo aqui, chamando vocês para fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo aqui embaixo. Deixa aquele joinha legal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário que eu costumo responder todo mundo e bora lá para mais esse dia. Pois é, gente, mercado vazio, graças a Deus. Já estou com minha listinha aqui. Vou pegar algumas coisas, não é muita coisa que eu preciso, né? Vou ter que pegar uma mistura dessa daqui, ó, de pão francês, porque amanhã é feriado, amanhã é quinta-feira, né? 1º de maio. E eu não lembrava disso. E o menino me mandou mensagem hoje que amanhã eles não vão trabalhar. E amanhã era o dia que eu recebia farinha de trigo, né? Então, pra mim não ficar sem farinha de trigo pra fazer o pão francês até semana que vem, até na quinta-feira da semana que vem, eu vou levar uma mistura dessa daqui de pão pra gente poder se virar, porque senão eu vou acabar ficando sem pão francês. Eu não gosto de fazer pão com essas misturas, né? Eu tenho a minha receita tradicional lá da padaria, porém, pra gente não correr o risco, né, vou levar uma mistura dessa daqui, tá R$90, 25 quilos, pra gente poder se precaver de não faltar, né? Então vou pegar e vou colocar aqui no carrinho. Eu sei que vocês gostam de ver. Eu vou mostrar pra vocês quanto que tá o chantilly aqui, tá? R$18,90. Esse aqui. Eu uso desse, eu gosto bastante. Vou levar 2. E eu vou virar a câmera para me mostrar para vocês o preço do leite condensado e do creme de leite também. Ó, gente, essa daqui é a mistura condensada que eu uso para fazer a cobertura dos caseirinhos, né? R$3,99. O Italac aqui tá R$4,99, para mim é um dos melhores. E o Tirol 4%, R$5,98 ou R$5,69, né? E o Italac tem 6% de gordura. Eu prefiro sempre levar esse aqui. Os cremes de leite que eu sempre levo é o Glória, R$2,49. E para fazer os caseirinhos eu misturo também esse aqui, ó, que é a mistura de soro, né? Tá R$2,39. Daí tem o da Italac também, que levando a partir de 6 tá R$2,89. Muito bom também. Tá um preço bom. Eu falei pra vocês do preço do leite, né? Vou mostrar pra vocês também aqui. Pra produção eu costumo usar esse aqui, ó, que é o semi-desnatado, tá R$4,49. E pra venda eu levo sempre esses que tem a tampinha de rosca, R$4,69. Tem bastante variedade, mas entre os melhores preços é esse aqui, né? R$4,69 sempre. Nunca tá menos que isso. Então vou levar 2 caixas desse daqui e 2 caixas do outro também. Comprei, gente, tudo que eu precisava, tá? Agora eu vou passar na casa de embalagem porque eu preciso comprar copo de isopor, copo térmico com tampa de 500 ml para colocar cappuccino quando o pessoal pede para levar. Hoje um cliente pediu e foi os 2 últimos que a gente tinha. E ele sempre pede, né? Então, como eu sei que ele vai comprar de novo, aí eu vou passar ali na casa de embalagem, comprar rapidinho esse copo, essa tampa, né? Ai, cansei de guardar as coisas ali no carro pra gente poder voltar pra padaria. Aqui no mercado eu gastei R$1.025. R$1.025. Coloquei um pouco das coisas aqui, comprei até que bastante coisa, né? Mas eu não queria ter gastado tanto, né? Meu Deus do céu. Não esperava que eu ia gastar tanto. Mas fazer o que, né, gente? Precisa, né? Se não comprar, não tem. E se não tiver, a gente não produz pra vender. Então é assim mesmo. Agora bora lá pra casa de embalagem comprar os copos. Vou mostrar pra vocês então, gente. Aqui é como que ficou a parte dos leites aqui, né? Que a gente comprou leite lá no mercado. Vou mostrar pra vocês como que ficou bem cheinho, bem bonito, tá? E eu vou mostrar também o que eu tenho aqui no balcão agora. E o que a gente pretende fazer para colocar aqui, tá bom?
Gente, aqui ficou assim, tá? Tá bem cheinha aqui a nossa vendinha, né? Igual a gente fala. Tem os pão de pacote que a gente costuma vender, né? Terceirizado, industrializado, ó. Vende super bem aqui na nossa loja. E aqui é a parte do leite, né? A gente sempre costuma ter mais de uma marca, porque não é todo mundo, né, que gosta sempre do mesmo leite, da mesma marca. Então aqui a gente tem o zero lactose, né? Esse aqui zero lactose, tem Batavo, tem Tirol, tem Piracanjuba, tem Parmalat. Porém, os leites integrais é tudo o mesmo preço, tá? O único que é diferente é o zero lactose, que é mais caro. Aí aqui a gente tem um pouquinho de produto de limpeza, itens básicos, né? Itens de socorro, que nem a gente fala. Aqui a gente tem os cafés, ali em cima tem chocolatado, leite condensado. E aqui a gente também fez reposição, tá? Reposição do quê? Do achocolatado, tá? Que eu peguei no mercado, então aqui tem achocolatado. Esses de litro aqui que vende super bem. E os requeijão. O restante é tudo o fornecedor que traz pra gente, né? Então aqui tá ok e lá tá ok também. Aqui na nossa vitrine tá assim, ó. Os pãozinhos que a gente fez ontem já vendeu bastante, vendeu super bem. Cueca virada também, ó, tá? Sonho, donuts, tá tudo ok. Essa semana a gente vai ter que fazer cookies, né? Já tem receita aqui no canal, tá? Dos cookies que a gente faz. Essa cueca virada a gente vai fazer amanhã mais um pouco. E aqui tá os bolos caseirinhos. Aqui eu não consegui repor, que é a parte dos salgados assados, né? Que a gente coloca. A parte de doce também eu não consegui repor. E aqui já tem pão caseiro crescendo, tá? E agora eu vou lá pra trás fazer uma massinha de cuca. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a cuca aqui da padaria, tá bom? Tá a Lili arrumando os salgados, arrumando a vitrine. Dá um tchauzinho. Ela que gosta de organizar, né? E arrumar. Deixar sempre tudo bem esparramadinho ali, né? Espalhado, pra não aparentar que tem tão pouco, né, gente? Porque não é sempre que a gente consegue manter tudo, né, cheio. Porque é muita coisa pra fazer então a gente vai fazendo aos poucos, né? Amanhã eu vou pegar a parte de doce pra fazer, tá bom? E agora eu tô tentando repor esses balcão aqui, né? Aqui tá tudo certinho. Então agora vamos repor aqui. É feriado, o que eu pensei? Cuca, pão caseiro, pão doce, essas coisas que o pessoal compra para comer em casa com a família, né? Então são produtos que tem uma margem de lucro boa. Então eu vou fazer, porque é o que vai vender mais rápido, né? Que o pessoal vem, pega uma cuca, pega um pão, pega um bolo e acaba levando para casa, né? Então eu vou fazer agora a receitinha de cuca e amanhã ou depois a gente faz, a gente enche aqui a nossa vitrine de doce, né? Porque eu não tenho encomenda para esse final de semana, então no sábado eu consigo focar aqui nos doces. Amanhã é feriado, a gente vai abrir até umas 6 horas da tarde, creio eu, né? Normal, porque é fim de mês e começo de mês. Hoje é fim de mês, né? Hoje é dia 30, hoje é o último dia do mês e amanhã é dia 1º. E a gente precisa vender para fechar esse mês que tá passando. O nosso fechamento de mês é todo dia 8. Então a gente não pode perder, a gente tem que vender, né? Para poder fechar o mês. Agora a Lili fica sentadinha ali, ó. Né? Minha mãe foi para casa, a Lili fica ali cuidando da loja, aqui atendendo. E eu vou lá para trás para poder trabalhar. Deixa eu mostrar para vocês. Eu falei que eu tava precisando comprar taça, né? Nossas louças ficam aqui. Precisava comprar taça para cappuccino e eu encontrei essas daqui, ó. É uma taça bem bonita, né? Ó, bem forte, tá? Comprei lá na loja do 10, paguei R$5 cada uma. Ó, não comprei pela internet, acredito que tenha, mas eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Porque essa taça aqui, que é a taça tradicional do cappuccino, ó, aquela taça bonita, né? Eu não tô encontrando aqui na minha cidade para vender. Gente, então a cuca que eu faço, eu uso essa embalagem aqui, descartável, tá? De alumínio. Ela tem 1.150 ml. Eu compro assim, tá? Eu compro caixa fechada, né? E eu compro ela por embalagem de alumínio, 1.150 ml. Eu falo assim pro vendedor, ele sabe como que é, tá? Então eu não sei se varia
em outras cidades como que compra, né? Mas aqui eu compro assim, ó. Ela é desse tamanho aqui, ó, perto da minha mão. Aqui vai dar uma cuca de 500 gramas, tá? Então, gente, eu vou colocar aqui na minha bacia 2,5 kg de farinha de trigo, porém vocês podem fazer metade da receita, tá bom? Eu vou fazer uma receita grande, tá? Mas para vocês fazer em casa, vocês podem estar fazendo menos, tá bom? A receita, eu vou passar a receita certinho do jeito que eu faço aqui na padaria, tá? Então é 2,5 kg de farinha de trigo. Vou colocar 240 gramas de açúcar. Vou colocar 20 gramas de sal. Vou colocar melhorador de farinha também. Porém, se não tiver, não precisa colocar, não tem problema, tá? Aqui eu vou colocar 30 gramas de melhorador de farinha. Vou colocar noz moscada em pó, só para dar um gostinho, tá, gente? Isso daqui é a gosto. Aí vocês vão temperar a cuca. Eu falo que vocês agora vão temperar a cuca do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar um pouquinho de noz moscada, ó. 5 gramas de noz moscada, só se quiser, tá? Só se tiver, se gostar. Vou colocar cravo em pó também, 5 gramas de cravo em pó. Vou colocar aqui nessa massa 2 ovos também, que eu já vou quebrar direto ali dentro da maceira. E 240 ml de óleo. Se quiser substituir pela margarina, pode também, não tem problema. Mas aqui eu costumo usar óleo, tá bom? Então vou levar tudo para a maceira e vou adicionar água. Acredito que 800 ml de água, mas a água também é conforme vocês for trabalhando a massa, tá? Tem farinha que pede mais água, tem farinha que pede menos água. Por isso que a água a gente nunca passa uma quantia certa, porque depende muito. Depende da umidade do ar, depende se o dia tá mais seco. Se o dia tiver mais seco, vai mais água na massa. Se o dia tiver úmido, tiver um dia chovendo, você vai usar menos água na massa. Então tudo interfere, tá, gente? Vou levar então essa massa na maceira e vou colocar 120 gramas de fermento fresco, tá? Que é a quantia que eu uso aqui na loja, tá bom? Mas igual eu falei, se vocês for fazer na casa de vocês, vocês usam a metade dessa receita, que vai dar, eu acho que umas 3 ou 4 cucas, tá? E a água, ou quiser usar leite também, não tem problema, mas eu uso água. A água vocês podem colocar uma água bem morninha, tá? Qual que é a sequência? Coloca a água, os ovos, o fermento, o açúcar e o sal. Mistura bem, coloca o óleo, aí coloca o restante dos ingredientes secos, tá? Sovando bem a massa ali em cima da mesa, na bacia, né? Até ficar uma massa não muito seca e nem muito mole, tá? Ela fica igual uma massa de pão, tá bom? Então eu vou colocar agora pra bater e a hora que estiver pronto eu mostro pra vocês a massa prontinha. Gente, essa quantia de massa que eu fiz vai me render 9 cucas, tá bom? Eu pesei elas com 450 gramas, tá? Ó, a textura da massa é essa daqui. É uma massa que não gruda na mão. Tá bem maleável, ó. Tá? Tá bem, ó. Bem macia, uma massa bem bonita, tá? Então agora eu vou colocar o celular aqui no cantinho e vou mostrar pra vocês como que eu faço a modelagem dessa cuca aqui, tá bom? Gente, então como que eu faço o recheio dessa cuca? Como que eu faço a modelagem, né? Eu estico ela assim, ó. Tá? Lembrando que esse pedaço aqui tem 450 gramas. Aí agora eu venho com o meu rolo de massa e faço isso aqui, ó. Eu abro ela dessa forma. Ó, gente, a massa tá tão bem batida que ela chega a estar com bolhas de ar no meio da massa. Então agora, essa daqui eu vou fazer de goiabada. Eu vou usar a goiabada cremosa, tá? Eu venho aqui depositando a nossa goiabada.
Agora eu fecho ela dessa forma aqui, ó. Só vou juntando as pontas, ó. Fecha bem pro recheio não sair. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu junto as pontas aqui, ó. E agora aqui eu vou enrolar. Ó. Enrolou? Eu grudo as duas pontas aqui. E vou colocar ela aqui dentro da minha forma. E agora eu vou deixar ela crescer. É assim que eu faço, tá? Vou rechear todas. E daí eu venho mostrando como que eu faço a finalização com vocês. Gente, então aqui a cuca já cresceu 10 minutos, tá? Ó, de doce de leite eu passo doce de leite em cima. Essa daqui de chocolate. Eu polvilho um pouquinho de chocolate em pó e coloco umas gotas de chocolate em cima, ó. Tá? E a de goiabada, eu passo um pouquinho de goiabada, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a farofa. A farofa da cuca tá aqui, ó. O que que é essa farofa? Eu uso a mesma medida de açúcar, eu coloco farinha de trigo e vou umedecendo a farofa com margarina. Vou colocando colheradas de margarina até ela ficar assim, ó. Ó, fica uma farofa úmida. Se eu apertar, ela vai formar uma bolinha, ó. Viu? Só que se eu esfarelar, ó, se eu apertar, ela esfarela, tá? Então isso daqui é ponto mesmo, não tem medida, tá? Vou colocando até formar essa farofa aqui, ó. No caso, se eu usar uma xícara de açúcar, eu vou usar uma xícara de farinha de trigo. E vou colocando margarina até o ponto de farofa, tá bom? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou molhar essa cuca com o borrifador de água. Vou dar uma borrifada de água em cima dela. E já vou colocar minha farofa. Aí eu vou esperar ela terminar de crescer pra gente poder assar, tá bom? Então vou deixar ela crescer até ela dobrar de volume. Antes de eu colocar no forno, eu vou filmar e vou mostrar pra vocês. E a massa, ela fica assim, gente, ó, meio escurinha, por causa da noz moscada que eu coloquei, por causa do cravo, viu? Ela fica uma massinha temperada, ó, uma massinha escura, tá vendo? Então assim que eu for colocar ela assar, eu venho e mostro pra vocês mais uma vez. Essa daqui é o ponto que eu coloco a cuca assar, tá bom? Ó, ela já tá bem crescida. Eu vou colocar ela aqui em cima da mesa pra me mostrar melhor pra vocês. E, gente, ó, eu coloquei na câmera angular pra vocês poderem ver. Ó, aqui é minha mão, tá? E o jeito que tá o pão, a cuca crescida, tá? Ó. Então esse aqui é o ponto. Eu vou colocar ela assar no meu forno. O meu forno é turbo, a 145 graus por 25 minutos, tá? É o tempo que eu levo essa cuca aqui pra assar. Gente, então aqui eu acabei de tirar, tá? O meu pão caseiro do forno, ó. Vou desenformar eles pra eles poderem esfriar fora da forma, tá? Não sei se todo mundo faz assim, mas é uma dica pra vocês, quem faz pão caseiro. Tira da forma ele ainda morno, pra ele poder esfriar, pra ele não umedecer aqui embaixo e ele acaba estragando mais rápido, ele acaba embolorando mais rápido. Ainda mais a gente, né, que faz pra vender. Sempre bom tirar o pão caseiro, tá, gente, da forma, com ele ainda morno. Não deixar ele esfriar dentro da forma. Você tira ele de dentro da forma e coloca ele em cima de um pano de prato ou em cima da tela, no caso aqui, né? Eu coloco em cima dessa tela aqui que eu asso pão francês, para ele poder esfriar e ele secar. Aí ele tem uma durabilidade maior. Isso é uma dica para vocês, tá bom? Uma dica de padeiro para vocês, que ele vai ter uma durabilidade maior. Ele não vai umedecer e ele não vai mofar por causa disso, tá bom? Então um pão úmido que duraria 3 dias na vitrine, vai durar 6 dias, 7 dias, porque ele não vai ter a umidade ali por fora, que não vai ocasionar o mofo, né? A umidade, tá bom? Então eu vou tirar agora o meu pão aqui para poder esfriar e a gente poder embalar, né? E eu vou mostrar para vocês a cuca que eu fiz da receita que eu vou colocar assar agora. Então eu vou levar ela para assar no meu forno turbo a 145 graus por 25 minutos. Ela vai desenvolver mais o tamanho, tá?
ela vai ficar maior. Ela vai quase encher essa forminha de alumínio aqui. E daí a gente deixa esfriar e embala, tá bom? Por isso que eu gosto dessa forminha aqui de alumínio, de estar fazendo essa forma de alumínio. Porque eu não preciso ficar lavando a forma depois, porque esse açúcar aqui, ele gruda na forma. Quem faz cuca sabe. Ele gruda e é bem ruim de limpar. Então eu faço aqui, ó. Ele não gruda dentro dessa forminha aqui, o cliente consegue cortar, a gente não precisa ficar lavando forma depois. E fica bonito, né? Ficam todas padrão, ó. Tá? O tamanho. Então a hora que eu tirar do forno eu mostro pra vocês. Aqui estão as cucas assadas, gente, ó. Ela fica assim, tá? Bem fofinha, bem macia, olha só. Uma beleza. Aqui eu vendo a R$13 cada cuca dessa daqui, tá? Então, ó, fica a sugestão pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da receita. Gente, aqui tá saindo meio cento de salgado, 25 pastelzinho e 25 coxinha de frango, ó. Bem fritinho, bem sequinho. Vou colocar esse papel alumínio aqui pra manter quentinho, né? Vou tampar, ó, tá? E a cliente já tá passando aqui pra buscar. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam a nossa cuca, tá bom? Que tenham aproveitado essa receita bem bacana. Que um dia eu aprendi, agora eu tô repassando pra vocês, tá? E a gente se encontra então no próximo vídeo, tá? Amanhã eu vou trabalhar normal. Vai ter vídeo de receita amanhã, então não perca o vídeo de amanhã. E a gente se vê. Tchau!